Isso que nós chamamos de saudade é, na verdade, um anseio que todos temos de reencontrar aquilo que nós somos, de nós retornarmos para esse estado de consciência de onde partimos. E isto não é algo distante de nós, é algo muito próximo de nós, mas é misterioso. Normalmente nós não nos damos conta disso e ficamos enganados com uma série de circunstâncias. Ficamos tão enganados que quando nos perguntam de onde nós viemos, nós respondemos o nome da cidade onde nascemos, o local onde vivemos, como se nós tivéssemos vindo de uma determinada cidade. As pessoas perguntam o que nós somos e nós respondemos o título que temos, a profissão, o diploma, a nossa atividade, como se nós fôssemos esse diploma ou essa atividade. Então nós vivemos muito iludidos com essa superficialidade da vida, com essa parte mais externa, mais superficial. E aí ficamos muito confundidos. Para que nós possamos tocar este ponto interno, para o qual somos permanentemente atraídos, não fosse a atração deste ponto interno, a Terra nem existiria mais, dado o tipo de vida que fazemos na superfície desse planeta. Então, é uma atração contínua, permanente deste estado interno. E hoje, esse chamado é muito mais pungente, é muito mais intenso, por causa das conjunturas, dos ciclos, das etapas de evolução na Terra. Então, ouvimos falar de período de transição, de nova era, de nova humanidade, e isso fica na teoria, e continuamos na vida externa vivendo as mesmas situações, os mesmos conflitos, os mesmos apegos, as mesmas dúvidas. Então teríamos que encontrar uma maneira de fazer essa ligação com aquilo que nos atrai e que se projeta na nossa consciência como um ensinamento, como um chamado, como um aviso, como um alerta, como uma profecia, anunciando, aquilo tem que fazer uma ligação, nós temos que conseguir ligar isso com a nossa vida, com a nossa respiração, com a circulação do sangue no nosso corpo, com aquilo que nós emanamos com o olhar, com o nosso toque, com a nossa palavra. Isso tem que estar ligado, senão nós vamos ser, ou vamos continuar sendo, seres superficiais. E quando respondemos um pouco esse chamado, já nos interessamos por coisas evolutivas, por ajudar, percebemos que devemos servir, reservamos um pequeno momento da agenda para fazermos uma boa ação, não é assim que ensinam? Aprendemos a dar o dízimo, 10%. Então isso é o princípio de uma escola longa até hoje. Mas mesmo nós, que já respondemos um pouco, que já percebemos que esse chamado existe, um chamado cósmico, que esse chamado existe, nós precisamos ligar isto, porque nós temos a impressão que estamos fazendo algo espiritual, evolutivo, um bem, mas na realidade continuamos superficiais, continuamos precisando fazer esta ligação interna e externa, deixar de sermos dois estados, uma realidade misteriosa para nós, que somos nos níveis internos, e algo aqui fora que fica
com dúvidas, sofrimentos, angústia, planos, realizações profissionais, realizações afetivas, e é isto que está aí sobre a Terra. Então, é um momento muito importante o que nós vivemos hoje. E momento é instante. Não temos que pensar em anos. É um momento muito importante. Um segundo, uma fração de segundo tem uma importância enorme no nosso destino, no destino das nações, no destino da vida sobre a Terra. Um instante. E quantos instantes se passam e a gente nem percebe? Esta ligação, ela só pode acontecer por obra da graça. Porque, humanamente, com os nossos recursos, com o que nós temos disponível na mente, por mais inteligentes, entre aspas, que possamos ser. Com todos os recursos que nós temos no corpo emocional, podemos ter um desejo fortíssimo. Com todos os recursos que nós temos no plano etérico, físico, todas as nossas habilidades, os nossos dons, isto não é suficiente para nós fazermos essa ligação. Nós podemos preparar este material para receber a graça. Nós podemos preparar, devemos, é nossa tarefa, organizar este material para que possamos ter afinidade, para que possamos receber uma energia mais alta e não desestruturarmos, não dissolvermos. Então, precisa uma organização deste material nosso, humano, nós, essa pessoa que vemos no espelho. Então, tem um nível que nós podemos fazer, que é um nível de transformação. E a energia vem ao nosso encontro e transmuta os nossos corpos, transmuta a nossa mente, transmuta o nosso ser. Mas se nós não fazemos este movimento, nós não nos tornamos habilitados a essa transformação. Então, a energia, quando descer, vai dissolver, romper, para depois reconstruir. E é isto o que está acontecendo na vida das pessoas, na vida do planeta. Então, uma graça cósmica, porque nós somos cósmicos, a vida é cósmica. Esta graça cósmica, ela está permeando a vida terrestre. E isto é algo que já foi definido antes. Isto é algo que é obra de consciências que operam dentro de uma lei de amor infinito. E é este amor infinito que está salvando a vida terrestre. Porque se esta vida terrestre estivesse entregue só a nós, nós já teríamos acabado com este planeta há muito tempo. Então, é um amor infinito que está permeando esta vida terrestre. E este amor, esta presença, que é esta graça, pode chegar até um certo nível. E já chegou até aí. Tanto assim que o planeta não vai se desintegrar. Isto já foi transmitido pela hierarquia. Então, esta graça já está permeando a vida planetária até um certo nível de consciência. Para que ela possa descer mais e construir, reconstruir, plasmar nos níveis materiais o que é a nova consciência, precisa de uma participação nossa também, porque a humanidade existe sobre a Terra. Nós não estamos aqui por engano. O engano é o que nós estamos fazendo da nossa vida, isso sim. Agora, nós não estamos sobre a Terra por engano.
A humanidade é um centro de força no planeta. Então nós temos um papel para estar aqui. E para desempenharmos este papel, cada instante é preciosíssimo. Então, não tem instante a perder. E para que nós possamos encontrar esta nossa posição, para que nós possamos estar dentro do fluxo desta graça, porque quando nós formos preenchidos por esta graça, nós vamos irradiá-la, vamos deixá-la fluir. Esta graça vai construir por nosso intermédio. Então, nós construindo essa sintonia, nós precisamos aprender essa ciência, de chegar lá, de unir isto que é externo, que é a nossa vida aqui, encarnados, unir isto. Nós estamos pensando agora, nós estamos sentindo algo. O sangue está circulando nas nossas veias. Nós temos a consciência que estamos dentro de um corpo, em uma sala. E será que nós estamos vivos com isso? Então, nós temos que ligar isto, esta vida que está em nós, com esta realidade interna. E isto é uma ciência oculta, é uma ciência da invocação. É algo que todos nós sabemos, assim como sabemos respirar, nós sabemos invocar. Mas esquecemos, tanto assim que mal respiramos e sujamos o ar. Isso que fizemos com o ar, com a água, com o solo, com todos os elementos, com a natureza, fizemos também no plano etérico, no plano astral, no plano mental. Então, assim como existem rios poluídos circulando na superfície do planeta, assim como contaminamos os oceanos, contaminamos todo o nível astral. Se nós ficássemos conscientes no nível astral, nós íamos perceber as emanações dos sentimentos e dos desejos da humanidade. Verdadeiras latrinas. Se fôssemos ficar conscientes, com os nossos sentidos despertos no nível mental, nós íamos ver os efeitos deletérios do pensamento da humanidade, um pensamento dispersivo. E hoje, mundialmente conduzido por essas forças involutivas. Então, grandes correntes no plano mental, verdadeiros rios poluídos no plano mental. Então, precisa um trabalho consciente de invocação, para que esta graça, que já desceu, já está num certo plano da vida planetária, possa começar a impregnar esses níveis materiais, plano mental, plano astral, plano etérico e físico. Tem que ter canal para isso. E este canal somos nós. Então, se nós não nos habilitarmos a isso, a uma certa altura, a vida planetária vai ter que romper esta crosta. Então, não é um vulcão aqui e outro ali que entra em erupção, um tsunami, um furacão. Não, é o planeta que vai ter que responder globalmente para romper esta casca grossa, densa, psíquica, continuamente alimentada, continuamente, porque onde está o pensamento das pessoas, onde está o desejo, onde está é uma loucura a vida sobre a Terra.
loucas as pessoas pelas ruas. Então, precisa que cada instante seja valorizado. Precisa que não soltemos no espaço nenhum pensamento fora do lugar, nenhum pensamento de conflito, nenhum pensamento de dúvida, nenhum pensamento de reação, nenhum sentimento de conflito. Temos que emanar aquilo que é superior, o mais superior que pudermos, e isso cada um é que vai saber. Sem dúvida, nós não vamos conseguir fazer isto ainda 24 horas por dia, porque isso os devas fazem, os anjos fazem, os nirmanakayas fazem. Então existem seres, consciências, hierarquias de outras evoluções que estão nesse estado contemplativo permanente. Então, eles comungam como espelhos desta graça e irradiam esta graça. Nós temos que aprender a fazer isto com a consciência. Então, não tem instante a perder. Não podemos jogar fora uma palavra. E quantas palavras nós jogamos fora? Quantos sons inúteis que nós emanamos para o espaço? Quantos pensamentos inúteis, caóticos, desordenados que nós emanamos para o espaço? E com isso, nós estamos aumentando a carga de confusão, a carga de conflito, a carga de dispersão desses níveis materiais. Então, o trabalho é uma vigilância permanente. Temos que ir ao encontro deste mistério, a nossa origem, o que nós somos. Nós não viemos da cidade onde nascemos, nós não viemos do útero da nossa mãe, não viemos daquelas células maternas e paternas, aquilo que se combinou. Aquilo é um processo material, nós somos outra coisa. Então, de onde será que nós viemos? O que nós somos na realidade? E para nós contatarmos isso, não tem instante a perder, nem um pensamento, nem um sentimento, nenhuma emanação para o espaço, nenhuma palavra, nenhum gesto inútil, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhum desejo, nenhuma palavra negativo. Porque nós temos que fortalecer na vida planetária um canal para esta graça descer. E como existe o livre-arbítrio, como nós recebemos este dom do livre-arbítrio, nós temos que querer isto. Nós temos que querer isto numa certa intensidade, porque nós já deixamos de querer isto por vidas. Então, nós fomos chamados muitas vezes, repetidas vezes, nós percebemos esse chamado e voltamos o nosso rosto em outra direção. Isso aconteceu ao longo de vidas. Então, quando chega o momento de fazermos isso, nós encontramos um karma de empecilho pelas nossas não respostas, pelas nossas respostas negativas. Nós mesmos antepomos dificuldades, véus, monstros, aquilo que é a nossa meta. Então precisa querer isto numa certa intensidade. E do ponto de vista planetário, a humanidade toda não vai querer isto. O geral da humanidade está ainda sob a influência de forças caóticas, sob a influência de forças dispersivas. São entidades asuras, como se costuma chamar,
entidades que emanam no plano mental e no plano psíquico uma certa direção que se opõe à luz. E a maioria da humanidade está sob a influência desses asuras. Então precisa haver na humanidade encarnada aqueles seres que querem, numa certa intensidade, então eles querem por todos. Eles não estão preocupados consigo mesmos. Isto já foi resolvido em outra vida. Já sofreu o suficiente, já desiludiu. Ele já sabe o que ele quer. Esse indivíduo é precioso para o plano evolutivo. Porque esse indivíduo tem o dom de querer por todos. Então, este é o canal de invocação. E esse indivíduo deve manter este canal permanentemente aberto, ligado. Esta invocação deve ser contínua, continuamente alimentando aquela chama, como se fossem aquelas chamas dos altares antigos, dos templos antigos, quando existiam verdadeiros sacerdotes. Então, aquela chama que ardia permanentemente, simbolicamente. Então, esta chama deve arder permanentemente no altar do nosso coração, no centro da nossa consciência. Deve haver essa chama permanentemente acesa. Então, nós nutrimos esta chama com aspiração, com entrega. E aqui, externamente, com a consciência enfocada, nós buscamos ser precisos. Não desperdiçamos um instante, um pensamento, um sentimento, uma ação, em função de uma construção planetária. Nós pensamos que as nossas ações não têm importância, que podemos desejar qualquer coisa, pensar qualquer coisa. E não é assim. Principalmente para aqueles que despertaram, e nós já despertamos em algum grau, senão não seria possível nós estarmos diante deste assunto, dessa questão. Então nós temos sim uma responsabilidade, não só pela nossa resposta, mas temos uma responsabilidade pela nossa falta de resposta. E isto não é uma repercussão só para o nosso destino individual, porque um dos enganos que nós temos sobre a Terra é achar que nós somos donos da nossa vida, não é assim? O indivíduo acha que porque ele ganha um salário no final do mês, que ele é independente. Imagina o grau de ignorância no qual nós vivemos, o grau de ilusão. Independentes de quê? De onde vem o ar que ele respira? De onde vem a luz que está iluminando o dia de onde ele vive? De onde vem o alimento que ele necessita para manter o corpo físico? Quantas pessoas trabalharam para ele ter aquela roupa que ele está vestindo? Quantas pessoas estão trabalhando para ele ter acesa a luz elétrica que ele está desperdiçando? Quantas pessoas, quantos seres de todos os reinos estão trabalhando para ele ter ainda na torneira da casa a água que ele está usando? Vamos ver por quanto tempo que esta água vai estar fluindo ali. Então, como que nós podemos ser independentes? Independentes de quê? A vida é uma só. Então, nós não somos donos da nossa vida. A nossa vida é cósmica. Não somos donos de nada. A nossa vida é cósmica. Então, pensamento,
sentimento, ação, isto vai para o espaço e vai alimentar no espaço aquelas vidas elementais, aquelas vidas dévicas, aqueles componentes da hierarquia Kajinanji encarregados da construção no plano material. São vidas que respondem a impulsos. Então nós podemos desorganizar o planeta ou podemos transformar a vida planetária, fazendo um canal com esta graça. Cada pensamento, cada sentimento, cada desejo. Então, nós temos que deixar de brincar, não, com uma coisa tão séria, porque nesses níveis materiais existe o tempo passa, existe um dia depois do outro, existem uns ciclos de oportunidade. Se nós não respondemos porque brincamos com uma dádiva que veio do cosmos para nós, brincamos. Nem percebemos a dádiva que está pairando sobre nós. Então, os dias se passam, os prazos se findam e o planeta vai ter que resolver a situação nos níveis materiais sem a colaboração direta da humanidade, como deveria acontecer num certo grau. Então, esta ciência da invocação é fundamental. E nós vamos ser adestrados, instruídos nessa ciência, na medida que nós mantivermos a chama da aspiração acesa. Então, quanto mais esta aspiração for mantida, mais nós vamos sendo instruídos neste sacerdócio, mais nós vamos resgatando o conhecimento antigo que possamos ter nesse campo e vamos recebendo uma instrução que já está acontecendo nos níveis mais internos, porque nós existimos como mônadas, existimos como corpo de luz, como almas. Então, de uma certa maneira, nós já estamos em contato com esta graça cósmica, com este Cristo, com esta hierarquia cósmica, com esta irmandade. Num certo nível interno, nós estamos lá. Precisa invocar, aspirar, atrair. Temos que ser sacerdotes aqui. E é isto que Mirnajá está estimulando em nós. É isto que o serviço está estimulando em nós. Porque este sacerdócio não é um diploma na parede, não é um título. Este sacerdócio é uma vida de serviço, é uma vida consagrada sobre a terra. Então nós vamos pisar este solo de outra maneira, nós vamos emanar pelo olhar um outro magnetismo. A nossa voz vai ter uma vibração que cura, que transforma, que acende o que as pessoas têm de melhor. No sentimento, nós elevamos. Então, esta vida de serviço consagrada é todo instante, 24 horas por dia. Onde nós estivermos, nós estamos emanando isto, este fogo, esta aspiração, esta capacidade de transformar o mal em bem, de transformar aquilo que é negativo em algo positivo. Isto é a cada instante, onde estivermos. Então, este dom do sacerdócio, de transformar o mal em bem, de criar possibilidades para a manifestação do bem, atrair este bem maior, isto é a todo instante, onde estivermos, acordados ou dormindo. E é aí que nós temos que chegar.
É isto que Mirnaja, como centro planetário, como estado de consciência, está nos atraindo, está nos impregnando. Então, temos um trabalho permanente para fazer. Quem adere a este processo, quem se volta para dentro de si e diz: eu aceito, eu me consagro a isto, a minha vida é tua, eu me consagro a isto, eu me consagro ao bem. Então, este indivíduo vai ingressar num processo intensivo, vai viver provas, outras forças, situações vão tentar dissuadi-lo disso, vão tentar tirá-lo disso, mas a aspiração e esta graça vai cada vez mais mantê-lo nisto, ampliar este canal de bem. Isto é algo destes tempos, é algo deste instante, deste momento. Então, onde está o pensamento? Onde está a aspiração? Onde está o nosso coração? Aí sim estaremos vivos na vida, não? Estaremos vivos. Então nós podíamos agora fazer um exercício de oferta. Um exercício de nós nos ofertarmos, de nós invocarmos esta graça infinita, cósmica, mas não invocarmos com um objetivo específico, para resolver um problema na nossa vida, para ajudar o nosso filho, para curar o nosso estômago. Não é isto. Esta invocação é abnegada, é uma oferta incondicional ao alto. E a energia sublime, cósmica, o nosso ser, as hierarquias, vão operar através de nós aquilo que é o plano evolutivo, aquilo que é o propósito cósmico, aquilo que é o bem maior, que nós desconhecemos. Então, podíamos encontrar uma posição que represente esta nossa aspiração de alinhamento. Isso se reflete também no alinhamento da coluna vertebral. Então, base da coluna e alto da cabeça encontram um eixo. Isto representa um alinhamento, não, de vários níveis do nosso ser. E nós vamos começar este exercício nos esvaziando de tudo aquilo que nós pensamos que nós somos. Esta pessoa humana, local onde nascemos, compromissos que temos, profissionais, familiares, afetivos, planos, ideias positivas, reações, tudo que nós pensamos que somos nós começamos a soltar, como se fôssemos nos esvaziando disso tudo, para que possamos nos aproximar daquilo que somos na realidade. Então, existe algo em nós que percebe que nós existimos, que percebe os pensamentos, percebe os sentimentos. Então, nós nos voltamos para este algo, para este estado de consciência desperto, que continua existindo, mesmo quando os pensamentos passam, quando as situações mudam, quando os anos se passam, o corpo físico muda e este algo permanece. Então nós nos voltamos para este algo, para este estado de consciência dentro de nós. E aí nesse estado que é incorruptível, esse estado não se macula com os pensamentos, com os sentimentos, com as reações. Então, neste centro do ser, nós nos voltamos para o alto,
para a hierarquia da luz, para o bem maior, para esta graça infinita, para este amor infinito. Cada um encontra a sua ponte, a sua maneira de fazer esta ligação. E esta invocação, ela é uma aspiração a nos unirmos a este alto, a nos fundirmos a esse estado mais alto. E uma permissão, uma entrega para que esse estado mais alto possa se projetar aqui na vida externa por nosso intermédio. É uma oferta, uma entrega. E uma aspiração serena e firme, como uma chama que se eleva. A hierarquia Kaji, Nanji, devas e anjos comungam deste movimento de aspiração para o alto e de descida de uma energia curadora até o plano material. Então incluímos na nossa consciência essas presenças invisíveis, anjos, devas, mensageiros da luz, hierarquias, instrutores internos. Incluímos essas presenças na nossa consciência. E vamos repetir o mantra de sintonia com o trabalho dessas hierarquias criadoras, Kaji e Nanji. Como uma oferta para estarmos nesta irmandade, ativos nesta irmandade. Waiku Shimani, Wainika Sarin, Aivide Sanki, Yamanto Charim, Yuki Samana, Yamanto Sintu, Yuikna Marvi, Sasanu Miatu, Shakti Maritu, Shakti Martumineiku, Ayurumi Uraú, Aituminaiku, Ayaikuna Sani, Aikumani Minai, Artumina Saiki, Shakti Martuminiki, Nanji Atuma, Shimani Wiknatu, Kajuana, Kaji Nintuma Yamunau, Nanji Atuma é a nossa essência solar. Kajuana são as grandes entidades dévicas que colaboram com o nosso ser na manifestação deste plano. Nanji Atuma, Shimani Wiknatu, Kajuana, Kaji Nintuma Yamunau, Nanji Atuma, Nanji Atuma, Nanji Atuma, Nanji Atuma, Nanji Atuma.
Shimani Uiknatu. Shimani Uiknatu. Kaji Kajuana. Kaji Nintuma Yamunau. Nanji Nanji Atuma. Nanji Nanji Atuma. Nanji Nanji Atuma. Shimani Uiknatu. Kaji Kajuana. Kaji Nintuma Yamunau.